Sim, gostaria, em primeiro lugar, de saudar a presença na nossa tribuna de honra do prefeito Renato Stasiak e vice-prefeito Anísio de Souza, do município de Porto União, em Santa Catarina, que hoje tem 33 mil habitantes. O prefeito Stasiak é do PMDB, Anísio de Souza do PT. Sejam bem-vindos ao nosso Senado. E gostaria, senhora presidenta, de saudar uma boa notícia que aconteceu ontem e, sobretudo, porque também teve a participação do Brasil, das autoridades brasileiras. Eu me refiro à libertação de 10 pessoas, 6 policiais e 4 militares, que há 10 anos estavam sequestrados pelas Farc ali na Colômbia, e eis que eles foram finalmente libertados, e inclusive pela colaboração da Cruz Vermelha do Brasil, que colaborou com 2 helicópteros e ainda com 22 militares das Forças Armadas do Brasil, que colaboraram com o governo da Colômbia para que esse passo tão significativo fosse dado para a pacificação da Colômbia. Eu leio aqui a notícia que saiu de maneira semelhante nos principais jornais brasileiros. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, entregaram ontem a uma missão humanitária 6 policiais e 4 militares sequestrados há mais de 10 anos, que seriam os últimos reféns políticos da guerrilha. O grupo foi recebido por familiares no aeroporto de Vila Vicêncio, a 110 quilômetros de Bogotá. Desembarcaram fazendo sinais de vitória, acompanhados por médicos. Depois foram levados à capital. Conseguimos isso por meio do diálogo, sem derramar uma gota de sangue. É o reconhecimento de que o que a Colômbia mais quer é a paz, disse a ex-senadora Piedad Córdoba, da ONG Colombianos e Colombianas pela Paz, que negociou as liberações. Eu quero aqui cumprimentar, eu conheço a senadora Piedad Córdoba, que já esteve aqui no Senado Federal. Já estive, quando, alguns anos atrás, visitei a Colômbia, visitando. Ela é uma das pessoas que muito se interessou pela proposição da renda básica de cidadania, e eu acho tão importante que esse passo tenha sido dado ali na Colômbia, com vistas à pacificação do longo conflito que existe entre as Farc e o governo da Colômbia. Segundo a Cruz Vermelha, que coordenou a operação, que levou mais de 7 horas, os reféns foram entregues em uma zona rural do sudeste colombiano. A missão utilizou um dos 2 helicópteros cedidos pelo Brasil, operado por militares brasileiros. Hoje termina a agonia para estas famílias e isso nos enche de satisfação, disse o chefe da delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na Colômbia, Jordi Reich, em um comunicado. A operação iniciada na sexta-feira, quando as aeronaves brasileiras partiram de Manaus, esteve prestes a ser cancelada na manhã de ontem por causa do mau tempo na região. Iniciou-se, por fim, com 2 horas de atraso. Em fevereiro, as Farc anunciaram o fim dos sequestros de civis e a soltura do grupo entregue ontem e relançaram ao governo oferta para retomar as negociações de paz. A proposta, contudo, foi recebida com cautela pelo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que tem repetido que o fim dos sequestros é um passo importante para iniciar as conversas com a guerrilha, mas não é suficiente. O governo exige que a guerrilha mais antiga do continente, ativa desde os anos 60, abandone as armas e renuncie ao recrutamento de menores e ao narcotráfico. Mesmo debilitadas, as Farc resistem a aceitar as condições
com o efetivo reduzido pela metade, estima-se que sejam 9.000 homens, tem optado por planejar ataques contra forças de segurança. Com as liberações de ontem, ativistas dizem que a meta agora é trabalhar para que, em número indefinido de reféns civis que ainda estão em poder da guerrilha, não seja esquecido. Não podemos esquecer que ainda há centenas de pessoas cativas que o grupo deve liberar se realmente pretende que a sociedade colombiana confie em seu anúncio de abandonar o sequestro como arma de guerra, disse Olga Gomes, diretora da ONG Fundação País Livre. Segundo a entidade, haveria 405 cativos na selva à espera de pagamento de resgate. É a quarta vez desde 2009 que o Brasil auxilia no translado de reféns unilateralmente libertados pelas Farc. O país colocou à disposição da Cruz Vermelha 2 helicópteros Cougar do Exército Brasileiro, com capacidade para até 24 pessoas cada um. O governo também enviou à Colômbia um avião cargueiro com peças de reposição dos helicópteros e equipe de mecânicos. Eu quero aqui cumprimentar o ministro da Defesa, Celso Amorim, o ministro Carlos Patriota das Relações Exteriores e a própria presidenta Dilma Rousseff, que, tal como o fez o presidente Lula quando colaborou em ações dessa natureza, procederam da maneira aqui indicada. E quero aqui ressaltar e, inclusive, estimular as Farc a efetivamente caminhar na direção de uma forma de pacificar a Colômbia, de não haver mais os sequestros ou a utilização do narcotráfico como maneira de conseguir recursos e que possam as Farc estarem dialogando com o governo com vistas mais a aplicar aqueles instrumentos que possam significar a realização, a consecução dos princípios de justiça na Colômbia e que possa, a exemplo do Brasil, caminhar celeremente para diminuir as desigualdades que possam caminhar em direção à eliminação da pobreza extrema e, para isso, que venham a considerar seriamente a proposta, como eu tenho dito para a senadora Piedad Córdoba, ao próprio presidente Juan Manuel Santos, que possam considerar seriamente a proposição de uma renda básica de cidadania para toda a população da Colômbia. Então, senhora presidenta, que bom que houve esse passo que significa esperança para condições de paz na Colômbia e na América Latina. Muito obrigado.